Olá! Hoje nós vamos falar sobre o S nas regras de acentuação. É bom que você saiba o seguinte: as regras de acentuação gráfica em português geralmente giram em torno de A, E, O. Algumas têm mais, algumas têm menos. Vamos nos lembrar aqui do seguinte: os monossílabos, por exemplo, monossílabos tônicos, eles só são acentuados se terminarem em A, E, O. E agora, como o nosso tema é o S nas regras de acentuação gráfica, você tem que saber que se forem terminadas em S, também é a mesma coisa, ou seja, as, es, os. Quer exemplo? Por exemplo, dá. Ele dá aula de português. Se fosse das, tu dás aulas de português também, ou seja, esse S aqui não faz diferença na regra de acentuação, tá? Muito cuidado então. Monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, tem acento. Depois nós falamos sobre as oxítonas. A regra também é bem parecida. Se terminarem em A, E, O, e agora tem um acréscimo que é em e o ens. Preste bastante atenção porque vem pegadinha por aí, hein? E essa que cai no concurso. Se forem terminadas com S, não fazem diferença. Ou seja, o que é uma palavra oxítona mesmo? Oxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica mais forte é a última. A última que você vai escrever, ela é bem fortona. Então, você tem a palavra parar. Parar. Você separa assim e o A que é o forte aqui, não é? Então, você põe um acento. Se fosse uma palavra que tivesse também um final forte, mas que terminasse em S, por exemplo, ananás, que é um abacaxi, né? Um tipo de abacaxi. Você vai, ananás. Essa aqui que foi a mais forte. É um A seguido de S. Então, o S até agora não fez diferença nas regras de acentuação. Na regra dos monossílabos não faz diferença, na regra das oxítonas também não faz diferença. Terminado em E, Pelé, se fosse, por exemplo, manés, vamos supor, aqueles caras ali são manés, teria acento, porque está terminado em S. Se for em O, você tem cipó. Se terminar em S, cipós também tem acento. Não faz diferença nenhuma. Até aí tudo bem? Então vamos agora prestar atenção à regra das paroxítonas. As paroxítonas, você deve saber, que são aquelas cuja sílaba tônica é só na penúltima sílaba. Então, vai ser alguma coisa assim, não importa o tanto que vem aqui, tanto de sílabas que a palavra tem, mas o final dela tem que ser assim, tá. Por exemplo, a palavra homem, você sabe que ela é paroxítona. Homem, porque o O é mais forte. Só que você só vai pôr acento, preste atenção, hein, para ficar mais prático. É como se fosse um time de futebol. O que um prega, o outro não gosta. Então, as oxítonas terminadas em A e O têm acento. As paroxítonas, se elas terminarem em A e O, elas não têm acento, de jeito nenhum. Então, muito cuidado que uma é o contrário da outra, tá? Por exemplo, a palavra homem. Se ela fosse oxítona, você separa aqui, sabe que a mais forte é aqui. Se ela fosse uma oxítona, vamos supor que existisse a palavra homem. Aí você teria que pôr acento, porque está aqui dentro da regra das oxítonas. Mas ela sendo uma paroxítona, você não põe acento. Então, a regra de acentuação das paroxítonas, você deve saber que é enorme por causa disso. Só que com isso que eu estou explicando agora sobre o S das regras de acentuação, se você sempre pensar assim, você vai achar um probleminha. Viu aqui que as oxítonas terminadas em ens têm acento?
Então, por exemplo, se você tem a palavra parabéns, ela tem acento, porque é uma palavra cuja sílaba tônica é a última, parabéns, e acaba em ens, então tem acento. Agora, o que acontece se for uma palavra paroxítona que termina em ens, como é que eu falei? Que é o oposto. Então, por exemplo, a palavra hífen. Ela é paroxítona, só que ela é terminada em N. Aí ela tem acento. Se for hífen, tem acento. Porque não é terminada nisso aqui. Agora, se ela for hífens, não tem acento porque termina em ens. Isso é uma pegadinha, hein? Muito cuidado, porque isso aí sempre aparece nos concursos. Eles sempre perguntam, por que hífen tem acento e hífens não tem? Porque hífen é terminado em N, ou seja, é contra aquele finalzinho A-E-O-N, ens. Agora o ens aqui vai fazer diferença. Este praticamente é o único caso em que o S, nas regras de acentuação, faz diferença. Lembre-se desse finalzinho, seguidas ou não de S. E cuidado com palavras assim, que tem várias, não são muitas não, mas você vai ver. Pólen, vamos ver se você entendeu. Pólen tem acento? Tem, porque a sílaba tônica é essa aqui, que é a paroxítona, e ela termina em N. N não é nem A, nem E, nem O, nem EN com M, tá? Agora, o ENS aqui, que dá um bololô. Por quê? ENS entra na regra do oponente, do seu rival. Então, pólen tem acento e pólens não tem acento. Tá? Muito cuidado com isso, porque isso aí faz as pessoas perderem uma chance no concurso. Combinado?